Olá, meus queridos alunos de finanças. Vamos retomar nosso tema ponto de equilíbrio, tratando hoje do ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil é o ponto de equilíbrio propriamente dito. É aquele momento em que a receita total iguala-se ao custo total. Primeiramente, o lucro zero não é interessante para a organização. Porém, o conhecimento é de extrema importância para o gestor, permitindo criar estratégias de mercado, porque a partir do ponto de equilíbrio, os resultados da organização começam a melhorar. No primeiro conceito que nós temos é o de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é o resultado entre o preço de venda e o custo variável. A diferença é o que me sobra para pagar os custos fixos. Vejamos a nossa formulação. A margem de contribuição é igual ao preço de venda menos o custeio variável. No material de vocês vão poder ter cada um desses significados. Ou seja, o que me sobra para pagar os meus custos fixos. Continuando nosso ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil é tratado pela formulação. Aqui nós passaremos duas formulações para vocês. Uma para encontrar unidade e a outra para encontrar o valor do faturamento da venda. Vamos lá. O ponto de equilíbrio por unidade é o custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custeio variável, ou seja, o custo fixo dividido pela margem de contribuição, conforme nós vimos agora há pouco. Para descobrir o valor, é a mesma formulação, estão vendo aqui, olha? A mesma formulação, só que aqui eu divido pelo preço de venda. Com essas duas fórmulas, a gente consegue encontrar a unidade e o faturamento do ponto de equilíbrio. Continuando, nós temos aqui um exemplo de cálculo no qual eu tenho um custo fixo de 27.300, um preço de venda de 1.822,50 e um custo variável de 1.140. Lembrando que o custo fixo é mensal e os outros dois valores aqui eu vou ter eles em unidade. Então, ao aplicar a fórmula 27.300 dividido por 1.822,50 menos 1.140 vai dar aqui 40 unidades. Ou seja, em 40 unidades a empresa obterá lucro zero. Muito bem, continuando. Para encontrar o valor é só aplicar a fórmula. Então, o custo fixo 27.300, preço de venda 1.822,50, custo variável 1.140, tudo isso aqui dividido pelo preço de venda 1.822,50, vou chegar no valor de 72.900. Ou seja, com 40 unidades e 72.900 de venda, eu tenho o meu ponto de equilíbrio. Continuando. Embora a matéria seja tranquila de ser vista, é importante fazer uma demonstração gerencial do ponto de equilíbrio contábil para que todos possam visualizar o ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio contábil 40 unidades, receita 72.900, que nós já encontramos, o custo variável. O que é o custo variável? Olha, 1.140, que é por unidade, vezes 40 vai dar 45.600. Aqui eu tenho a margem de contribuição total, que é 72.900 menos 45.600 dá 27.300. O meu custo fixo, 27.300, que é fixo, subtraindo o meu lucro gerencial zero, ok? Representando graficamente. Vamos entender isso no gráfico, é muito importante saber montar o gráfico. Vamos lá. Eu tenho aqui 40 unidades, tenho o meu faturamento,
Lembrando que eu montei um gráfico de quantidade e de valor em escala, observem, de 5 em 5, de 10 em 10, para montar o meu gráfico. Então, o ponto de equilíbrio é aonde se encontra 40 unidades e 72.900, ok? Então, primeiramente, tracemos o ponto de equilíbrio. Em segundo lugar, tracemos o nosso custo fixo. Como ele é fixo, ele é reto, então eu faço ele reto. 27.300 reto. Depois, se eu não produzir nada, eu vou gastar 27.300. Se eu produzir 40, o meu custo total estará aqui. Então eu parto do 27.300, uma linha reta, e vou ter o meu custo total. Separando que aqui, nesse espaço, eu tenho o custo variável e nesse outro espaço aqui eu tenho o custo fixo. Custo fixo mais custo variável, custo total, observe que está em vermelho. A linha da receita, ela é em azul. Então eu saio do zero, nesse momento eu sei que a minha receita total passa aqui, então eu faço uma linha reta, chegando na minha receita total. Observem que o vermelho está para cima, então até nesse momento, prejuízo, momento do ponto de equilíbrio contábil. A partir do ponto de equilíbrio contábil, lucro, ok? Então isso é muito importante vocês pegarem essa dinâmica para montar o ponto de equilíbrio contábil. Muito prazer falar com vocês, forte abraço, fiquem firmes nos estudos, vamos aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo de continuar aprendendo sempre. Forte abraço a todos, tamo junto!